Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, aproveitando a sua oportuna menção ao falecimento do professor Jacinto Nunes, queria, felizmente, não falar de outro falecimento, mas queria dedicar esta apresentação ao Sr. professor Cotelo Neiva, meu grande amigo, e que por motivos de saúde não pode estar aqui presente connosco, mas que eu sei que não está porque a saúde não lhe permite. E gostaria de manifestar esse facto. Bem, fala-se imenso na possibilidade de Portugal se virar para o mar e de ter um futuro melhor relacionado com as riquezas que eventualmente se possam extrair dos fundos marinhos. Esta questão surge como resposta a uma questão a um problema de primeira grandeza mundial, que é a falta de recursos suficientes a partir das fontes convencionais relacionado com o crescimento da população mundial, que é bem conhecido, e o crescimento da qualidade de vida. É necessário fornecer hoje quantidades novas de materiais se queremos que haja alguma justiça neste mundo. E a forma de fazer isso é, sobretudo, encontrando novas fontes para as matérias-primas, quer convencionais, quer as matérias-primas de novo tipo, por exemplo, para energias verdes de que tanto se fala. Os metais de alta tecnologia enfim, estão a maior demanda e talvez com mais problemas em terra, na exploração em terra, são alguns daqueles: lítio, cobalto, gálio, ítrio, índio, telúrio. Eu selecionei, mas estão cá quase todos, mas selecionei aqueles de que há alguma esperança de obter nos fundos marinhos. Depois temos as famosíssimas terras raras, que há 2 anos fizeram correr tanta tinta, porque descobriu-se de repente que a dependência do mundo industrializado em relação à China era quase total. 97% da produção de terras raras era proveniente da China. Hoje já não é tanto, porque o mundo reagiu, mas mesmo assim ainda é uma grande parte devida aos chineses. Enfim, ainda poderíamos considerar muitas outras matérias-primas que se agrupam numas palavras-chave, numas buzzwords, como high-tech, green tech, emerging tech, são os techs todos. Mas realmente há uma diversidade grande de matérias-primas. E há outra coisa, há uma atitude muito interventiva dos cidadãos. Aquelas 3 gentis meninas são nossas alunas na Faculdade de Ciências. Esta fotografia foi tirada há dias lá na Faculdade de Ciências, porque houve uma demonstração de um carro elétrico. Elas estão dentro de um veículo elétrico que se chama Twizy, que é aquela coisa que está ali o nome. E uma fotografia interessante, acho eu, bonita, mas que materializa bem o interesse da juventude e dos cidadãos em geral nestes assuntos. E há uma oportunidade social que temos que aproveitar para proceder a opções que sejam aceitáveis do ponto de vista do ambiente. Então, uma delas são os automóveis elétricos. Mas o que muita gente ignora é que as opções Green Tech implicam opções minerais, implicam produção de minerais. Vejamos, por exemplo, os automóveis elétricos que estávamos a ver na imagem anterior. Cada bateria de um automóvel elétrico tem qualquer coisa como 10 kg de cobalto. Há 800 milhões de veículos, segundo eu apurei através da internet, há 800 milhões de veículos com motores de explosão no mundo neste momento, mais ou menos. O que significa que precisamos de 8 milhões de toneladas de cobalto. Com a produção atual de cerca de 50 mil toneladas por ano, este número é um pouco mais baixo do que o atual, mas se me permitem a liberdade, porque isto vai dar um número astronómico de tempo, de anos, que precisamos para substituir o parque automóvel. Ou seja, se quiséssemos pegar nos automóveis com motores de explosão e substituí-los por automóveis elétricos, precisávamos de 160 anos da produção de cobalto adicional.
adicional, isto é, duplicando a produção de cobalto. É evidente que isto não vai poder acontecer, por isso simplesmente. Vamos ter que descobrir outras soluções e mais diversificadas, mas isto ilustra bem a dependência e a questão candente das matérias-primas para as tecnologias, mesmo para as tecnologias verdes, etc. A crise é de tal forma que o mundo fala em mineração espacial. Ir ao espaço, buscar as matérias-primas. Já se fala e já se investe. A primeira empresa que foi formada neste sentido foi há cerca de 2 anos. Saiu na CBS News, foi enfim, muito publicitada na altura. Isto é em abril de 2012, portanto há cerca de 2 anos, e foi criada uma empresa com capitais do James Cameron, do Larry Page, o patrão da Google, uma das maiores empresas do mundo atualmente. Esta gente resolveu investir numa empresa para fazer mineração submarina, espacial. Depois disso, já houve na Austrália, em Sydney, uma conferência de empresas de mineração espacial. E há quem proponha fazer mineração espacial, produzir os artigos de valor mesmo no espaço, através de processos de produção robotizados, extrair água das rochas, e não só das rochas, como sabem, a água é abundante no cosmos, de maneira que trata-se de ir buscá-la. Criar estações de trânsito para as pessoas poderem viver na Lua ou em Marte durante algum tempo, portanto, criar estações de trânsito em termos de fornecimento de oxigênio, de água, de climatização, etc, etc. Estamos a viver num mundo onde estas coisas não são ficção científica, já pelo menos para alguns. Eu devo dizer que estou um pouco cético, acho que ainda é ficção científica. Mas há quem invista nestas coisas já o seu próprio dinheiro, o que é um indicador muito importante. Ora bom, quanto à mineração submarina propriamente dita, é evidente que neste quadro de... Eu peço desculpa de estar de costas para a mesa. Muito obrigado. Mas neste quadro em que se fala com alguma seriedade e com investimento real em mineração espacial, é evidente que a mineração submarina quase que parece uma coisa trivial e que está aqui acessível e já não temos mais que decisões para tomar nem coisa nenhuma. Não é bem assim. Por exemplo, a Nautilus, que é uma empresa cotada na Bolsa de Toronto e com capitais australianos, sobretudo, obteve uma concessão para mineração submarina a 1600 metros de profundidade em águas da Papuásia. A Papuásia, ao pé de Timor, ao pé da Austrália e tudo mais. Ora, o governo da Papuásia exigiu à empresa Nautilus uma cota, queria ter pelo menos 30% da empresa. A empresa concordou. Sim, senhor. A Papuásia, o governo da Papuásia, fica detentor de 30% das ações. Quando chegou à altura de os acionistas contribuírem com a sua cota, o governo da Papuásia disse: não, nós queremos os 30%, mas não queremos contribuir. De maneira que isto congelou o processo durante quase 2 anos. Aquela notícia que não conseguem ler, eu sei, mas é para eu saber o que tenho que falar nela. Esta notícia foi publicada pela Nautilus em maio de 2014 e diz simplesmente que chegaram a acordo com o governo da Papuásia, que o governo da Papuásia depositou 114 milhões de dólares, que é uma parte substancial daquilo que eles têm a contribuir, ou que eles teriam tido que contribuir originalmente, e que está em depósito e que está em depósito legal, portanto já não está sob a alçada do governo da Papuásia, está nas mãos de um tribunal internacional e que será oportunamente entregue à Nautilus. Portanto, a Nautilus está finalmente em condições de poder reatar o processo, e reatar o processo significa mandar
continuar a produção dos aparelhos de mineração, dos miners e crawlers e, enfim, toda uma série de instrumentos de fundo de grande dimensão, com toneladas de peso e tudo mais. Ou seja, a mineração neste site, no fundo das águas da Papuásia, que se chama Solwara 1, vai acontecer muito em breve. Já agora, perdoem-me a imodéstia, mas ali na vitrine tem uma publicação de uma missão de perfurações no fundo do mar, feita na Papuásia, em que alguns de nós participaram. Eu conheço pessoalmente aquela situação de mineração submarina. Ora bem, mas a situação evoluiu e hoje há uma série de contratos firmados, e eu vou vou-me referir nesta primeira parte aos contratos em mar aberto, em mar internacional, naquilo que se chama a área. A área com A grande é a parte dos oceanos que não está sob jurisdição de nenhum país em particular. Está sob jurisdição das Nações Unidas, através de um corpo que se chama a ISA, o International Seabed Authority, a Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos. E a ISA, ao fim de mais de 20 anos de esforços, fez publicar o chamado UNCLOS, portanto, a lei do mar para efeitos de exploração, que foi concebida e desenvolvida a pensar nos nódulos polimetálicos que existem em grandes extensões dos fundos marinhos. Aqui temos uma imagem da zona de nódulos polimetálicos mais importante dos oceanos em geral, que se situa entre as fraturas de Clarion e Clipperton e, enfim, no Pacífico Central, mais perto do México do que do Hawaii, mas o Hawaii é logo ali. E este é o retângulo que estamos aqui a ver maior. Depois, estão a ver que isto está retalhado por quadradinhos que são concessões para vários países e áreas reservadas pelas Nações Unidas. Tudo isto está muito já dividido, porque os interesses são muito fortes e muito importantes. Aqui temos um mapa das concessões atuais no Oceano Índico. Há uma concessão da Índia, do governo da Índia, outra da China, grandes. Aqui no Atlântico, é um Atlântico central, e aqui quem pediu até agora concessões foram os russos e os franceses do IFREMER, portanto também do governo francês. Aqui tem uma lista das concessões e das zonas onde elas se situam e para que é que são, mas aqui eu queria chamar a vossa atenção para uma coisa que eu acho muito importante. É que entre os países da União, da nossa União, envolvidos nestes consórcios para estas explorações, que eu mostrei nos mapas, encontramos países pequenos e ricos, países pequenos e pobres, países grandes e ricos, países grandes e pobres, etc. Encontramos todos os casos. Só não encontramos é Portugal. Lamentavelmente, na minha opinião. Fora da União Europeia temos a mesma situação. China, Cuba, Índia, Japão e depois Kiribati, Nauru e Tonga, que são países insulares com economias mínimas, mas para quem a exploração dos fundos marinhos, mesmo em áreas internacionais, pode ser extremamente importante para eles. É evidente mas eu julgo saber que a participação de alguns destes países nos consórcios é simbólica. Mas tem uma grande vantagem, é que podem mandar técnicos deles, têm direito a receber os relatórios, portanto, há uma participação, há um fazer parte que tem um valor inestimável para quem quer criar capacidade de fazer as coisas. Eu já tive a oportunidade de debater este assunto com o nosso Secretário de Estado do Mar.
E ele, embora reconhecendo que o assunto, claro que merece debate e não é evidente a resposta, mas ele não se inclina para o mesmo lado que eu. Ele acha que nestes consórcios os participantes muito pequenos acabam por não tirar os dividendos que deveriam tirar. E, enfim, a estratégia atualmente da Secretaria de Estado do Mar é um pouco diferente. Eu penso que não nos faria mal ter 0,5% de um consórcio qualquer, em que não iríamos ficar ricos com isso, mas poderíamos aprender e ter muito conhecimento adicional que atualmente não temos. Bom, agora, temos aqui um mapa que saiu no New Scientist há pouco tempo, há uns 2 anos talvez, em que se vê a distribuição dos principais recursos minerais nos continentes. Reparem que na Europa não há praticamente nada, a não ser na Polónia. Quem salva a honra do convento é a Polónia, que tem mais de 5% do cobre e mais de 20% da prata produzidos mundialmente. É o principal produtor mineral da União Europeia, é a Polónia. Ora bom, isto é muito grave porque a Europa produz apenas 5% daquilo que consome, o que lhe confere uma dependência total. Esta dependência, depois da crise das terras raras e da dependência em relação à China e outras situações do mesmo género, fez com que a União acordasse finalmente. E depois de uma longa travessia do deserto, em que a União Europeia parecia desinteressada destes assuntos, parecia que achava que a mineração era um assunto terceiro-mundista, o terceiro mundo que produz as matérias-primas, afinal agora mudou de atitude e está ativamente a procurar mudar essa situação. Uma das pistas é o fundo do mar, efetivamente. Julgo que todos sabem, mas é interessante ver isto com números, que Portugal tem uma zona económica exclusiva e uma extensão da plataforma continental muito grandes, que totalizam quase 4 milhões de quilómetros quadrados. Aqui tem o lugar de Portugal neste ranking mundial, está em 11º lugar. Reparem que com mais áreas submarinas do que Portugal, de jurisdição económica, são quase todos países ou muito grandes ou de uma enorme importância económica. Portugal é o primeiro país nesta lista que, enfim, tem uma economia modesta. E quando vemos qual é a percentagem ou qual é a proporção entre o domínio submarino e a área emersa destes países, reparem que Portugal tem uma área imersa 42 vezes superior ao tamanho do país, que é coisa que nenhum outro país aqui nesta lista tem nada que se pareça com isso. Por exemplo, os nossos amigos brasileiros têm uma área imersa parecida com a nossa, não é tão diferente quanto tudo isso, só que a área emersa é que é muito grande e eles têm apenas 0,5 vezes a área do país sob a forma de jurisdição submarina. Daí que Portugal pense bem que há que explorar as oportunidades desta situação. Ora bom, aqui temos, limitada por esta linha que eu suponho que é verde, eu digo suponho porque eu sou daltónico, não sei se é verde ou se é amarela, mas pronto. Vemos a zona que inclui o alargamento da plataforma continental. Esta linha escura é a da zona económica exclusiva, portanto as 200 milhas em relação à terra, do domínio continental, do domínio do arquipélago da Madeira e do domínio do arquipélago dos Açores. Esta área foi obtida adicionalmente graças ao esforço da MPC, da estrutura de missão para o alargamento da plataforma continental e das instituições que colaboram com a MPC, e é realmente notável, como se pode ver, é uma área enorme do Atlântico Norte.
Aqui dentro, não sei se conseguem ver, mas há umas bolinhas por aqui, há uns círculos, uma série de círculos aqui. Há também uma outra série de círculos aqui nesta região, que são ocorrências minerais, ocorrências de crostas de polimetálicas, crostas com manganês, ferro e depois alguns elementos em traços que incluem cobalto, principalmente, terras raras, platina e coisas e outros elementos semelhantes. Estes quadrados amarelos, espero eu que sejam amarelos, são nódulos, mas os nódulos não são muito abundantes no território sob jurisdição portuguesa. Portugal não tem um potencial por aí além em nódulos. Tem em crostas, não em nódulos. Depois, aqui estes losangos representam campos hidrotermais submarinos que são particularmente abundantes a sudoeste dos Açores, como veem então aqui as ilhas açorianas. Os campos hidrotermais situam-se dentro da zona económica exclusiva e agora bem dentro da área do alargamento da plataforma continental. Recentemente foi descoberto mais um campo hidrotermal a norte dos Açores, numa missão que não meteu portugueses, que não incluiu portugueses, uma missão de ingleses e irlandeses que resolveram ir àquele local e fizeram os estudos de prospecção necessários antes de Portugal ter qualquer jurisdição sobre aquela área. Portanto, quando ainda não havia perspectivas do alargamento para tão longe. De qualquer forma, isto agora está bem dentro. Também as imediações já foram estudadas e têm crostas polimetálicas. É uma outra zona bastante interessante. Ora bem, como eu já disse, o potencial para crostas polimetálicas é significativo. Estas crostas no Atlântico português, digamos, entre aspas, têm os valores médios de cobalto semelhantes às crostas atlânticas centrais, que, por sua vez, são semelhantes às crostas do Pacífico, que são as melhores. Ou seja, parece que temos um potencial bastante apreciável em crostas. Depois, as outras crostas, junto ao Madeira Tor Rise, portanto, ao ocidente, aquela espécie de crista, não é crista média oceânica, mas é uma crista vulcânica de Madeira Tor, os teores em metais têm uma componente de tipo mais continental e são talvez um pouco menos favoráveis. Mas, de qualquer forma, tudo isto são dados muito preliminares. Os dados que há, por enquanto, são muito preliminares, como eu já disse. Aqui tem esta barra azul clara, é a barra dos valores médios que foram estudados nas cristas da Madeira Tor. E esta barra azul escura são os valores máximos, portanto tem pouco interesse porque não se pode comparar com os outros. E as outras barras destas três outras cores, alaranjadas e verdes e não sei o quê, são dos outros oceanos, respectivamente a média do Oceano Atlântico, a média do Oceano Índico e a média do Oceano Pacífico. Podem ver que, em relação ao ferro, que não tem grande interesse económico, é o único em que os valores do MTR são relativamente altos. Em relação a todos os outros, eles são, pelo contrário, relativamente baixos no MTR, na tal zona com influências continentais. Isto não significa que não haja valores mais altos. Por exemplo, aqui pode-se ver que os valores mais altos são significativamente mais elevados, claro, mas não se podem comparar com estas três barras, porque estas três barras são valores médios dos outros oceanos. Aqui tem, por exemplo, o cobalto, nestas ocorrências, francamente mais baixo do que o cobalto do Pacífico, que é o melhor. Aqui, níquel, sério e cobre, situações semelhantes. E quanto ao zircónio, por exemplo, o valor é muito mais baixo e assim sucessivamente. Mas isto são dados que estão publicados sobre o MTR. Se eu vos mostrasse os diagramas paralelos para as cristas mais próximas da zona central do Atlântico, os valores eram melhores. Só que esses dados não estão publicados, de maneira que eu não os pus aqui, não os incluí. Estão a ser desenvolvidos pela MPC.
Bom, quanto ao Campo Moitirra, é um campo hidrotermal espetacular, semelhante aos da região Maumar, isto é, os do sudoeste dos Açores. Os irlandeses e os ingleses vão nos passar esta informação agora por ocasião da abertura de uma exposição que estamos a programar para o Museu Nacional de História Natural e que esperamos que alguns durante a primeira metade de 2015 vamos inaugurar esta exposição. Os irlandeses vêm cá, vão trazer materiais, vão trazer vídeos, vão trazer fotografias e isso vai ser um dos pontos elevados dessa exposição. Já descrevi aquela situação. Bom, gostaria de vos dizer, se calhar já me ouviram dizer isto noutras ocasiões, mas eu creio firmemente que as ciências marinhas, e em particular as geociências marinhas, têm um currículo impressionante, de altíssima qualidade de resultados. Se não vejamos, há 30 anos descobriram-se os campos hidrotermais submarinos. Este tipo de materiais com as chaminés a brotarem fumo negro, tipo chaminés de fábrica, que entusiasmaram as pessoas e que são uma das principais pistas para a riqueza dos fundos oceânicos. Há 20 anos descobriram-se os hidratos de metano. Há 20 anos descobriu-se que as reservas de combustíveis fósseis são pelo menos o dobro daquilo que nós supunhamos, por causa desta espécie de gelo que arde, que foi descoberto inicialmente por acidente. Estão a ver, isto é sedimento do fundo, que foi obtido por uma dragagem, e vemos que o sedimento está a cobrir um material qualquer branco. Esse material branco, se lhe chegarem um fósforo, arde e produz simultaneamente água. São hidratos de metano. É uma estrutura em que as moléculas de água retêm o metano e faz um gelo de água e metano que são estes hidratos de metano. Aqui tem uma versão recentemente atualizada, até por mim, sobre as reservas de combustíveis fósseis e, bom, este diagrama mostra o carbono orgânico em reservatórios terrestres, não incluindo o carbono disperso em rochas e sedimentos, que é 1000 vezes mais do que os números que estamos aqui a falar. Mas isto tem gigatoneladas de carbono, portanto 10 à 9 toneladas são as unidades. E podem ver que o carbono em terra, de 2.790 gigatoneladas, incluindo o carbono nos solos, na biosfera, na turfa, em detritos. Só não está o das rochas, propriamente dita. Este carbono é cerca de metade, um pouco mais de metade, dos combustíveis, das reservas de combustíveis fósseis. Isto inclui o petróleo, gás natural convencionais e o carvão. E os hidratos de metano têm outros 5.000 como os combustíveis fósseis. Ou seja, nós, no fim do século XX, descobrimos de repente que as reservas de combustíveis fósseis são o dobro do que nós pensávamos. Então, o que é que nós sabemos sobre a Terra para isto nos escapar? E já vos vou dizer outra ainda mais impressionante. Para podermos usar combustíveis fósseis, temos que pensar no problema do CO2 na atmosfera, o efeito estufa, que é seríssimo e gravíssimo. Tem-se aventado várias hipóteses para resolver o problema, nomeadamente a reflorestação, a plantação de algas, uma série de processos biológicos que, no entanto, têm tido muita dificuldade em impor-se quantitativamente. Suponhamos, reflorestação. Ninguém mais do que eu gostaria de ver maiores áreas de floresta retendo carbono e retirando CO2 da atmosfera. O problema é que isso não tem sido possível. Só repor aquilo que arde todos os anos tem sido um esforço imenso. De maneira que tudo o que possamos fazer para aumentar as áreas de florestação é bem-vindo. Só que não chega. Não chega na prática. Não se tem verificado. Por outro lado, ninguém duvida
de que estamos numa época de transição em que vamos ainda durante décadas precisar dos combustíveis fósseis enquanto não os substituímos por energias verdes. De maneira que vai ser preciso proceder à sequestração de CO2. Também aqui os fundos marinhos podem contribuir. Aquilo é uma rocha ultramáfica, marinha, constituída sobretudo por minerais ferromagnesianos, silicatos de ferro e magnésio com pouco cálcio, mas que alojam, por processos naturais, grandes quantidades de carbonatos, extraído da água do mar, por processos naturais. Estes processos podem ser ampliados artificialmente para dispor, para armazenar CO2 que seja transportado das indústrias para os locais de repositórios. Ora bom, há 20 anos foram os hidratos de metano, há cerca de 10 anos descobriu-se que as rochas da crosta terrestre, até profundidades que hoje sabemos que são de 4 km nos continentes e 2 km nos oceanos, abaixo do fundo, estão pejadas de micróbios. Estão como que saturadas de micróbios. Não são bem saturadas, mas é uma quantidade astronómica. A quantidade, a massa de biosfera viva abaixo do fundo do mar é qualquer coisa como entre 1 e 0,1 da biosfera convencional. A biosfera convencional o que é? É a soma de todos os seres vivos que conhecemos. Elefantes, pessoas, mamíferos, insetos, micróbios enfim, que vivem na atmosfera, na água, etc, etc, etc. Florestas, tudo isso junto tem uma massa muitíssimo grande. Pois a massa dos micróbios que vivem no interior da crosta é possivelmente outro tanto. E descobrimos isto há 10 anos. O que é que sabemos sobre a Terra quando nos escapa metade da população viva do planeta durante tanto tempo? E, sobretudo, o que é que nos espera ainda descobrir, o que é que nos espera, o que é que ainda vamos descobrir sobre os oceanos quando realmente tivermos um conhecimento mais detalhado sobre estas coisas. Recomendo vivamente que investiguem até nos produtos que utilizam, sobretudo as senhoras, por exemplo. Hoje há imensa maquilhagem, artigos de cosmética que provêm dos chamados extremófilos marinhos. Marinhos e não só marinhos, mas também marinhos. Este é um assunto muito crítico, extremamente importante. Tivemos a oportunidade, há algum tempo atrás, de ouvir uma apresentação feita por uma bióloga sobre estes assuntos, mas isto tem uma componente geológica muito grande, porque isto é extraído de formações geológicas, não é? A prospecção faz-se muito em função da geologia. Onde é que estão os sedimentos, como é que a coisa funciona. Ok. O último grito da moda foi a descoberta por uma equipa japonesa de que os sedimentos do Oceano Pacífico estão cheios de terras raras e de ítrio em sedimentos abissais. O diagrama principal, isto foi publicado na Nature em 2011 e mostra o diâmetro destes círculos, a dimensão destes círculos é proporcional à abundância das terras raras e de ítrio que chegam, reparem, estas bolas maiores têm mais de 1500 partes por milhão, e não são valores triviais, são valores muito elevados. No próprio artigo da Nature, os autores demonstram que é fácil fazer a extração das terras raras com ácidos fracos. Portanto, estamos ainda longe de um processo industrial, mas a forma como estes elementos estão no sedimento é suscetível de são suscetíveis de extração através de ácidos fracos. O que já é um princípio para sabermos que não é uma coisa super complicada, como as crostas, por exemplo, que eu há bocado não disse, quando falei nelas, devia ter dito, a tecnologia para extrair as crostas não é simples e está muito atrasada. Bom,
Isto para vos tentar convencer de que as ciências marinhas e as geociências marinhas em particular têm realmente demonstrado coisas inacreditáveis. A isto podemos incluir o estudo moderno sobre nódulos e crostas polimetálicas. Isto são os nódulos de manganês, alguns deles. Depois, a investigação não relacionada com recursos, mas importante para o clima e para os riscos. E, finalmente, a própria tectónica de placas, a noção que hoje temos de como é que a Terra funciona, nunca poderia existir se não fosse a geologia dos fundos marinhos. De maneira que, realmente, a geologia marinha é algo muito, muito, muito importante. E o futuro? O que é que o futuro nos pode ainda trazer? Por exemplo, novas fontes de hidrocarbonetos e uma revolução na prospecção. Eu devo dizer que vou em breve para uma reunião em que um dos objetivos é montarmos um projeto para estudar o petróleo abiogénico. Petróleo que não seja derivado de seres vivos, a partir de metano e outros hidrocarbonetos produzidos por fenómenos abiogénicos, por fenómenos sem intervenção de seres vivos. Mas o ponto-chave aqui, quanto a mim, é a continuação das surpresas. Grande parte das descobertas que eu mencionei há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, foram grandes surpresas quando foram descobertas. Os oceanos têm tido uma capacidade de nos surpreender enorme. E cada previsão teve associada uma ou mais descobertas. Por exemplo, os campos hidrotermais submarinos foram previstos por comparação com campos hidrotermais em terra, como as furnas nos Açores e coisas do estilo. Houve quem dissesse que a crosta oceânica nas cristas deve, efetivamente, ser arrefecida à água, porque tem permeabilidade, tem calor, a água deve circular no interior daquelas rochas e descarregar quente. O que ninguém foi capaz de prever foi a existência das comunidades biológicas, das fontes hidrotermais. Isso foi uma surpresa total. Aquilo que era inicialmente uma descoberta somente das ciências da Terra, de geologia e geofísica, transformou-se e hoje é um assunto da maior importância para a biologia. De maneira que esse tipo de situação repetiu-se com outros temas também. Ora bom, mas o cidadão comum, e é humano, numa altura em que nos cortam tudo menos o cabelo, os cidadãos deste país perguntam: está bem, mas e o valor? O que é que isto vai trazer de positivo para a nossa vida? Bom, é claro que há uma dimensão territorial de termos tanto mar, ou tanto fundo de mar, que é importante, mas é importante também saber o que é que podemos fazer de real. E é surpreendente como tão pouco está em condições de ser explorado. Temos um potencial muito grande, mas não podemos ir para o mar, se tivéssemos dinheiro, imaginemos, e dizer: vamos fazer uma mina de não sei de quê ali. O ali não está definido, que condições técnicas é que precisamos para fazer a extração não está definido, portanto estamos ainda longe de poder fazer esse tipo de operação. E urge criar essas condições para se poder passar depois à prática. Aqui estão alguns dos principais problemas. O primeiro é passar de estimativas de recursos a reservas com valor. Uma reserva é um conceito que a indústria mineira define com todo o rigor e só pode fazer parte da reserva aquilo que tem determinadas qualidades e que seja suscetível de extração económica num determinado momento e num determinado local. Se não for suscetível de extração económica, não é reserva. É um recurso, apenas é um recurso subeconómico ou um recurso com deficiência de conhecimento. Depois, há um exemplo-chave. E, bom, perdoa-me também eu dizer que é um exemplo-chave, porque é uma das minhas principais linhas de investigação, mas realmente nós conseguimos demonstrar
E isso tem feito o seu caminho na literatura internacional e no meio dos sulfuretos maciços, que a maior parte dos jazigos minerais do tipo sulfuretos maciços, ligados a chaminés hidrotermais, etc., deverão estar abaixo do fundo do mar. Invisíveis aos submarinos, invisíveis, precisamos de os furar com sondagens, como aliás se faz em terra. Hoje em dia ninguém é capaz de descobrir um jazigo mineral sem fazer sondagens. E isso, esse tipo de prospecção 3D é absolutamente indispensável. Por outro lado, as tecnologias para alguns dos recursos que eu mencionei ainda estão longe de poder ser implementadas. Lamentavelmente, as crostas vão exigir ainda alguma imaginação e algum desenvolvimento. Mas não tenhamos dúvidas. O pessoal da robótica submarina, por exemplo, e da engenharia mineira debaixo d'água, vai conseguir resolver o problema. Agora, não está, é pronto. Não está pronto, não se pode iniciar esse tipo de trabalho. As mais apuradas são as tecnologias para a extração de jazigos sulfuretos maciços, que deve ser a primeira a funcionar, agora que o diferendo entre o governo da Papuásia e a Nautilus está resolvido, e os nódulos polimetálicos, que são relativamente fáceis de extrair e que também estão em condições de, em breve, se ouvir falar no assunto. Mas mesmo assim ainda falta conhecimento. Para estes dois tipos de minerais faltam, e é um assunto em que Portugal também está metido, é Seafloor Pilot Facilities, isto é, estações experimentais de mineração, para se proceder à extração a uma escala piloto, já não é uma escala de bancada ou uma escala de tirar umas sacas apenas de nódulos, é uma escala em que se possa fazer quantificação, e isso vai envolver largas dezenas de milhões de euros, para não falar em centenas, e está neste momento na mão dos decisores políticos saber o que é que vamos fazer a este respeito. Em termos de tecnologia, só gostaria de dizer que é preciso desenvolver uma série de ferramentas. Algumas delas deverão ser do tipo Mars Curiosity, do tipo do robô marciano, que tem feito tantas explorações e que tem produzido tanto conhecimento. Temos necessidade de ter uma espécie de geólogos robotizados. Eu não quero que eles me tirem o emprego, mas nós não conseguimos andar no campo com o nosso martelinho a fazer o trabalho. É preciso um instrumento apropriado para isso. Temos que participar nos consórcios, e Portugal participa, embora com uma cota muito pequenina, mas participa no ECORD, no European Consortium for Ocean Research Drilling. Para terminar, gostaria só de dizer que sabemos muito, mas pouco está pronto. Conhecemos menos de 5% dos fundos marinhos. Quando conhecemos 50% dos fundos marinhos, qual será a noção que temos do funcionamento da Terra? Qual será o grau de aproveitamento de recursos minerais que poderemos ter? E, finalmente, eu não falei de questões ambientais, mas a mineração submarina é necessária, mas tem que ser sustentável. E todos temos que ser ambientalistas. Não podemos ter os mineiros que não querem saber do ambiente e os ambientalistas que andam a tentar impedir os mineiros de fazer o trabalho deles. Não pode ser assim. Tem que ser olhando de frente e com todo o cuidado para estes assuntos. Eu gostava só de dizer mais uma coisa a este respeito. É que nós, no sudoeste da Península Ibérica, temos dois exemplos, duas minas que me enchem de esperança. Uma é a mina de Neves Corvo. A mina de Neves Corvo produz um efluente depois do tratamento dos minérios, etc. A água que é devolvida à Ribeira de Oeiras, que é como se chama a ribeira que passa lá em Castro Verde, é uma água onde os peixes do rio vivem, porque ela passa por aquários precisamente para controlar o que é que se está a passar. Isto para demonstrar a qualidade muito grande
do tratamento e das preocupações ambientais na mina de Neves Corvo. A mina de Neves Corvo é submarina, não é submarina, é subterrânea, é por poços e galerias. Mas, ao pé de Sevilha, a 7 km de Sevilha, há uma enorme mina, na mesma província, a mina de Las Cruces, que é a céu aberto, e a oposição à existência daquela mina é meramente simbólica, porque realmente não tem havido problemas relacionados com uma grande mina tão perto de uma grande cidade. E as sevilhanas continuam lindas, como sempre. Não há qualquer obstáculo à mineração versus a existência da cidade de Sevilha. De maneira que, na minha opinião, a fama, a reputação da indústria mineira está abaixo daquilo que ela merece, porque ela já evoluiu muitíssimo em relação àquela indústria mineira que poluía tudo, que enchia tudo das cores mais atrozes no campo e tudo mais. Isso tudo acabou. Acabou quando a indústria mineira funciona como deve ser, como é o caso. E vou ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.